Oi a todos e a todas que chegaram aqui no curso novamente. Aqui a gente vai agora falar sobre mais um aspecto que faz com que a gente denomine a nossa apometria de horizontal. E o aspecto pode até fazer parte de de todo o espiritismo, de todas as outras apometrias, né? Qual é esse aspecto? É o não julgamento. E a gente diz que o não julgamento é uma coisa importante e a gente persegue ele, né, em qualquer um desses outros ambientes que eu já nomeei. Mas será que a gente consegue não julgar? Essa é a grande pergunta, né? Ah, existem formas de a gente tentar não julgar, mas o não julgamento em si, esse mais pleno possível, ele não é possível, né? Ele não é humanamente possível, pelo menos não no estágio que a gente vive atual, mas a gente tenta chegar perto. Acho que isso é uma coisa que a gente pode colocar aqui como possível, né? Chegar perto de uma suspensão do julgamento, não a ideia de não julgamento, porque ela é muito dura e ela é muito, talvez, impossível. Mas a ideia de suspensão do julgamento ela é mais possível. Você suspender o julgamento na medida em que você ouve alguém é bastante primordial para você realmente escutar esta pessoa, escutar este relato, sem misturar aquilo que você está ouvindo com aquilo que você acredita ou com aquilo que você já está julgando. Como é que a gente faz para se manter nesse lugar, né, de suspensão de julgamento, já que o não julgamento é o mais idílico, né? Curiosidade é o grande antídoto para a suspensão do julgamento. Porque enquanto a gente está curioso, a gente está perguntando, a gente ainda considera que a gente ainda não compreende completamente a outra pessoa. E talvez a gente nunca compreenda completamente a outra pessoa. Mesmo que a gente esteja numa conexão empática com ela, a gente jamais vai ser ela. A gente jamais vai vivenciar as coisas como ela. Então, a ideia de que a gente consegue essa suspensão a partir da curiosidade nos transporta de novo para aquilo que eu falei na aula passada na educação, né? Das perguntas maiêuticas, né? As perguntas socráticas, aquela coisa de você se manter constantemente perguntando. E nessa hora em que você pergunta, você vai descobrindo caminhos junto com quem está te respondendo. Você vai descobrindo caminhos que vão explicando a si mesmo e ao outro. E isso é que vai transformando a conversa num diálogo, né? O que que é dialogar? Dialogar é a ideia de que você consegue chegar ao outro lado. Quando a gente entra neste lugar de certeza, a gente perde todas as dúvidas, né? E estar certo de alguma coisa é julgar. Em alguma medida grande, a gente acaba entrando quando a gente fica com certezas, né? Porque aí já misturou aquilo que a gente acredita que é melhor para o outro, para a outra pessoa. Talvez se a gente tivesse dado um pouco mais de chance à dúvida, a gente conseguisse chegar num lugar diferente, inclusive daquilo que a gente conhece. E aquilo fizesse um bem, né? Aquele atendimento fizesse um bem não só à outra pessoa, ou à pessoa atendida, mas também a nós que estamos atendendo, né? Por isso que a gente diz que a apometria é um atendimento de mão dupla. Ele não é um atendimento para a outra pessoa. A apometria horizontal, ela encara as pessoas, né, e os atendimentos como formas de aprendizado, muito mais do que formas de transmissão
algum tipo de ensinamento, né? Porque a hora que a gente faz isso, a gente estaria doutrinando. E a gente prefere a ideia de facilitador, né? A ideia de que a gente está ali caminhando junto para tentar chegar num lugar desconhecido. E isso é uma excelente definição de diálogo, né? É uma conversa entre iguais com um final desconhecido. Essa definição de diálogo, para mim, ela é clarificadora do que é uma apometria e do que é uma apometria horizontal, do porquê que a gente optou por essa abordagem e persegue essa abordagem. Beleza? Essa é uma coisa complexa de ser feita, mas lembrem-se sempre que isso é possível na medida em que a pergunta, a dúvida seja mais forte do que a certeza. É só, parece fácil, né? Assim, de falar numa frase parece simples, né? Sim, não é simples. Na hora do vamos ver, é complexo se manter nesse lugar de não julgamento, ou de suspensão do julgamento. Mas é o que a gente vai fazendo todos os dias, praticando, praticando, praticando. Todo dia melhor do que o dia anterior, toda sessão melhor do que a sessão anterior. E aí um dia a gente vai se percebendo cada vez mais próximo disso, e porque a gente está muito próximo disso, a gente está muito longe disso, né? Então a gente fica sempre nesse exercício constante de busca. A dúvida, nesse momento, tem sinônimo dentro do espiritismo de ela se parece muito com a humildade, né? E a certeza se parece muito com a arrogância. Então, são preceitos espíritas que a gente costuma trazer para a apometria e que são muito saudáveis nesse diálogo com a pessoa atendida, né? E com a entidade que está sendo ah, atendida, acolhida naquele momento pela mediunidade. Então, é isso, por enquanto, que eu tinha para dizer sobre esse importante fator, que se chama a suspensão do julgamento. Se você gostou desse vídeo, se você está curtindo o que a gente está falando por aqui nesse curso, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja avisado de novas postagens que a gente vai fazer por aqui, porque a gente está só começando a afunilar o que é, a dizer mais especificamente como que é essa abordagem que a gente chama de horizontal para a apometria, tá bom? Então, a gente está só começando. Tem muito mais coisa ainda para vir e fiquem juntos da gente. Até lá, até a próxima aula.